A civilização grega pode ser considerada o berço da pedagogia. Foram eles que criaram a palavra paideia, que significa criação de meninos. Com o decorrer do tempo, esta palavra teve seu sentido ampliado, o qual apresentou as linhas básicas da ação pedagógica que influenciou a educação no Ocidente por inúmeras gerações. A educação grega centrava-se na formação integral, corpo e espírito, que deslocava sua ênfase conforme a política da época ou local. Inicialmente, a educação era ministrada pela família. Com a criação das polis, começaram a ser criadas as primeiras escolas. No século IX a.C., o legislador Licurgo organizou o Estado e a educação de Esparta, que valorizava as atividades militares, desenvolvendo em sua região uma educação severa controlada pelo Estado. O objetivo desta educação era proporcionar ao espartano a perfeição física, coragem e o hábito de obediência para que se transformasse em um bom soldado. Devido à educação rigorosa, Esparta não obteve em sua sociedade um esplendor artístico e filosófico. Não eram apreciadores de debates ou discursos, pois eram lacônicos, ou seja, falavam pouco. A organização educacional se dava da seguinte forma. Os meninos até os 7 anos viviam com sua família e, após a cidade, ficavam a cargo do Estado, que lhes fornecia educação pública obrigatória. Viviam em casernas, trabalhavam para o seu sustento e dedicavam-se ao estudo da música, canto, dança coletiva e ginástica. Até os 12 anos, participavam de atividades lúdicas e preparavam-se para sobreviver, suportando desconforto e castigos. De 18 aos 20 anos, estudavam sobre manobras militares e como manejar armas. Dos 20 aos 30, treinavam as lutas para a guerra. Aos 30 anos, tornavam-se maiores e continuavam a dedicar-se totalmente ao Estado. Atenas, outra polis grega, estruturou a finalidade do Estado na ideia de assegurar ao cidadão a liberdade pessoal para assegurar condições vantajosas em relação à sua educação. O ensino era supervisionado pelo Estado, porém não era obrigatório e nem gratuito. Os pais cuidavam de orientar e preparar seus filhos para a vida em um ambiente de liberdade. A educação começava aos 7 anos e os meninos passavam a ser educados pelos pedagogos, que eram escravos ou servos cultos. O ensino elementar de leitura e escrita era ministrado pelo mestre, que era uma pessoa humilde e mal paga. Ele ensinava as crianças a escreverem e fazerem cálculos, com o auxílio do ábaco. Essa educação completava-se aproximadamente aos 13 anos. Aqueles desfavorecidos economicamente buscavam aprender um ofício para poderem trabalhar. Os que pertenciam às famílias abastadas continuavam seus estudos no ginásio. Dos 16 aos 18 anos, dedicavam-se à preparação militar, a efébia. Após o serviço militar não ser mais obrigatório, a efébia passou a ser a escola de filosofia e literatura. Sócrates buscou definir o problema do conflito educacional grego, que centrava-se entre o interesse social e individual. Para ele, o fim da educação era transmitir o saber mediante o desenvolvimento do pensamento da pessoa. Ele buscava demonstrar o conhecimento das verdades universais. Os métodos utilizados por Sócrates eram ironia e maiêutica. Platão concordava com seu mestre Sócrates sobre a necessidade de se preocupar uma nova base moral para a vida, centrada na verdade universal. Ele desenvolveu a dialética de Sócrates e a definiu como um contínuo discurso consigo mesmo. A educação para ele abordava atividades que cada um desenvolvia para conquistar as ideias e viver de acordo com as mesmas. Aristóteles afirmava que a realização humana consistia no desenvolvimento de suas capacidades físicas, morais e intelectuais, as quais lhe trariam a felicidade. Ele desenvolveu seu conceito educacional partindo da ideia da imitação. Para ele, aprendemos repetindo os atos de outras pessoas. A influência aristotélica é encontrada até hoje em nossa linguagem diária.